Bienvenidos a un nuevo capítulo de Fútbol Portugués desde España. Tenemos hoy la posibilidad de contar con Isabel Osorio, que es una persona que lleva toda esta etapa de la profesionalización del fútbol femenino en Portugal, desempeñándose bien como jugadora o como entrenadora. Como jugadora, pues formó parte de algunos de los equipos más importantes del fútbol en Portugal en su época. También tuvo una experiencia en el extranjero. Y como entrenadora, pues fue alternando primero el fútbol masculino con el femenino y incluso formó parte del Sporting de Portugal, que se inició en el fútbol profesional dominando el fútbol femenino de Portugal y posteriormente ha ido formando parte de diferentes proyectos hasta llegar a Atlético Ouriense, en el que desempeña diferentes funciones como entrenadora y como coordinadora. Buenas tardes, Isabel. Boa tarde, obrigada pelo convite. Nada, estoy agradecido yo. La verdad que llevaba ya un tiempo con ganas de conversar con usted. Y bueno, quería preguntarle por el plan para la temporada 2025-26. Neste momento vou continuar com as funções que tenho no Clube Atlético Oriense, enquanto coordenadora técnica do feminino e do masculino, responsável, como disse, pelo masculino e pelo feminino. À partida não será necessário ser treinadora no clube. Penso que conseguiremos arranjar treinadores para todas as equipas, mas para já é isso. Muy bien, ha sido la temporada pasada en la que llegó a dirigir varios equipos, ¿verdad? En algún momento de la época. Llevan, Na época que terminou, sí, eu comecei como treinadora da equipa sénior feminina, na altura o clube, ou seja, eu estou há 3 anos no Clube Atlético Oriense como coordenadora técnica do masculino e do feminino, e na última temporada o clube pediu para que eu pudesse assumir mais essa função dentro do clube, ao qual eu acedi, sem problema nenhum, até janeiro. Depois em janeiro eu própria decidi colocar essa função à disposição do clube e focar-me unicamente na parte da coordenação do masculino e do feminino, porque, como deve saber, em Portugal nós temos a certificação do clube e é um aspecto importante para o clube que continuasse a ter um processo de certificação de qualidade, quer a nível distrital, quer a nível nacional, com o feminino da formação. bien. Vi también que han logrado un título, ¿verdad? Con el equipo sub-17. Sim, as nossas juvenis este ano foram campeãs distritais na Associação de Santarém. Foi o culminar de um processo, isto enquadrando aqui um pouco, o futebol feminino no distrito de Santarém não é tão desenvolvido ao número de quantidade de praticantes femininas. E aqui na zona de Orem temos alguma dificuldade em ter na parte da formação um número suficiente, ou pelo menos o número que nós gostaríamos que tivesse, tendo em conta o historial que o Clube Atlético Oriense tem no futebol feminino. E, portanto, este ano nós perdemos uma equipa, as nossas júniores, que o ano passado chegaram à final da Taça Nacional de Júniores, onde perdemos em Braga com o Braga. Portanto, este ano é o culminar de um processo de 3 anos e é um título bem-vindo. Foi o primeiro título na formação de feminina que culminou nesse processo de 3 anos. Esperemos dar continuidade. Cada vez é mais difícil, tendo em conta o contexto em que o clube está inserido na região e tendo em conta também a certificação que obrigam a um certo número de praticantes femininas na formação para que as equipas possam estar a competir na segunda ou na primeira divisão. Portanto, temos aqui todos a tentar procurar ao máximo dar condições e conseguir trazer mais praticantes femininas para o nosso clube. Sí, sobre todo quería hablar con usted por haber pasado por todo, yo creo que todas las ocupaciones dentro del fútbol, como jugadora, entrenadora, entrenadora principal, más también entrenadora junta, ahora en términos de coordinación.
y todo desde, bueno, desde el año 2000 prácticamente, que usted ha visto crecer el fútbol femenino en Portugal. ¿Cómo valora esta evolución? No que toca à minha experiência, tem sido uma experiência, num ponto de vista bastante rica, do ponto de vista individual, relativamente ao futebol feminino, ou neste caso ao futebol praticado pelas mulheres e pelas raparigas. Obviamente que comparado com, e eu ainda cheguei a ser internacional sub-19, fiz parte da primeira seleção sub-19 feminina, de Portugal, comparando essa altura para agora, obviamente que há de facto uma evolução e um crescimento, principalmente ao nível do número de praticantes. Agora, há aqui outras questões que, como é óbvio, o futebol praticado por elas necessita de contextos cada vez mais ricos para poder atrair mais praticantes no futebol, principalmente no futebol de formação, que é a base de todo o processo que culmina nas equipas séniores. Portanto, há de facto uma evolução, principalmente ao nível do número de praticantes. Acredito, e passei pela primeira divisão feminina enquanto treinadora adjunta e principal, há de facto uma evolução nas condições dadas. Mas eu relembro sempre que eu terminei jogando no Valadares, Gaia, e eu relembro que tinha as condições todas para praticar futebol, com as melhores condições, à exceção da hora do treino, que era bastante tarde, mas fora a hora do treino, de facto o clube dava-nos boas condições de treino. Obviamente que depois, comparando com o Sporting, de facto há um crescimento qualitativo, quer no número de pessoas alocadas ao staff, quer nas condições de treino e de horário, apesar de na primeira época desportiva no Sporting treinávamos à noite. Portanto, houve aqui um crescimento no que toca ao projeto do Sporting feminino. Há de facto uma evolução. Agora, não me parece que seja aquela ou que seja necessária para agora continuarmos ou pararmos. Há de facto muitos clubes em Portugal e na primeira divisão também que ainda não dão as condições totalmente propícias ou propensas a que a jogadora cresça ao nível da sua qualidade individual e coletiva. Portanto, o futebol jogado por elas, pelas mulheres e pelas raparigas em Portugal, ainda se encontra num processo de desenvolvimento e de crescimento, que obviamente que não somente eu, mas várias pessoas que estão em projetos como o meu, obviamente enquadrando no contexto em que o clube se encontra, o Clube Atlético Oriense, que fazemos de tudo para que a realidade do futebol praticado por elas seja uma realidade cada vez em crescendo no que toca à qualidade e à quantidade. Sí, además hay una cuestión en el fútbol femenino que es la alta tasa de abandono de deporte en fútbol femenino, que es muy alta. ¿Cómo valoran esto o cómo intentan que esto no ocurra? Uh, Não é fácil, obviamente que, e eu só posso falar da realidade em que eu me encontro neste momento. Ourém é uma cidade do distrito de Santarém, perto de Fátima, portanto é uma cidade do interior. Nós não conseguimos atrair muitas raparigas em idades precoces para a prática do futebol, não é fácil. Acredito que em cidades como Lisboa, Porto, Braga seja mais fácil de atrair, tendo em conta que aí também se encontram os grandes clubes no que toca ao futebol jogado por eles, masculino, seja mais fácil. Portanto, tudo que sejam clubes mais do interior ou até do centro de Portugal. Aliás, eu considero que o Albergaria ter descido divisão, e eu joguei no Albergaria, ter descido divisão é uma pena, e é uma pena tendo em conta que a partir de agora só há futebol da primeira divisão entre Lisboa e Porto. Portanto, qualquer rapariga que nesta zona do país queira jogar futebol terá que se deslocar para esses centros. Se falarmos no futebol de formação, por exemplo, aqui a Associação de Santarém tem muito pouca competição para as nossas raparigas, e isso é de facto um problema, porque qualquer jogador, seja rapariga ou rapaz, quando vai para o futebol, vai para jogar.
E se semana após semana só temos treinos, de facto chega ali a uma altura que até mesmo as nossas potenciais melhores jogadoras têm pouco tempo de competição. E nós aqui no Clube Atlético Conense consideramos que a competição é essencial para o processo de desenvolvimento da nossa jogadora. O que nós tentamos fazer é que, principalmente com aquelas jogadoras, porque nós temos raparigas no clube que começaram com os rapazes, portanto, e neste caso eu, em nome pessoal, sou a favor de que elas devem andar com eles até elas sentirem-se confortáveis e serem mais um elemento que pode ajudar a equipa a crescer em termos de qualidade. E se a competição para ela for o ideal. Obviamente que se nós conseguimos apresentar-lhes estes contextos no feminino, também é bom que elas passem por lá para perceber, porque um dia vão ter que ir para lá, para o contexto feminino, portanto, para perceber as diferenças. Mas o que tentamos fazer com essas jogadoras, potencialmente em termos de qualidade, é que elas possam competir com os rapazes e com as raparigas, ou eventualmente na equipa de juvenis e na equipa de iniciadas, quando é possível em termos de idades. Nós, no ano passado, tínhamos várias jogadoras, várias, que jogavam nas júniores ao sábado e nas juvenis ao domingo, de forma que elas pudessem competir com maior regularidade e com mais tempo de competição. Mas de facto não é fácil, principalmente em contextos como Orem e no interior de Portugal, não é fácil chamar raparigas para jogar futebol e depois consegui-las manter, porque de facto há muito pouca competição para essas raparigas, ao contrário das grandes cidades. Eu vejo, por exemplo, na cidade do Porto, um crescimento no número de competições que de facto atrai as raparigas Claro. desde idades muito pequenas. Más es algo que parece difícil, ¿no? Para poder resolver. É porque é cultural, vai demorar o seu tempo. Eu comecei a jogar futebol federado, ou seja, com competição aos 14 anos. E aos 14 anos eu jogava com as séniores, não havia mais nada. Claro. Portanto, e era assim que acontecia. Nós no nosso clube tínhamos duas, uma delas foi para o Sporting, temos uma jogadora que vem do Pedrógão, portanto faz mais de uma hora de caminho para vir para cá e depois para ir para lá. Portanto, em 3 treinos por semana, tentamos que elas venham a 2 e que num treino ela possa treinar com os rapazes na sua terra. Tentamos arranjar este tipo de estratégias para que seja possível de as ter connosco. Senão, por exemplo, essa rapariga ou joga com os rapazes ou deixa de jogar. Depois, quando elas vão para a faculdade, ainda mais difícil se torna, porque nem todas elas, depois, claro, têm qualidade para estar nas equipas júniores das grandes cidades, porque depois elas aí, essas raparigas, têm outra competição e a competição também aporta uma certa qualidade, um certo crescimento nessa qualidade que nós aqui ainda não conseguimos, por muito que queiramos e que nos mexemos, mas não conseguimos ainda. Muy bien. Quiero hacer quiero detenerme un momento en una fase de su carrera. Eh, Ahora, bueno, Portugal ha terminado su tercera Eurocopa consecutiva, también jugó un Mundial de manera reciente. Hay voces que hablan o que critican el papel de Portugal en esta Eurocopa y esto lo quiero relacionar con el momento en el que forma parte del proyecto del Sporting, cuando la liga portuguesa sufre una evolución, entran Sporting y Braga, que son equipos que pasan a dominar el campeonato, los fichajes, económicamente pues son más fuertes, luego entra Benfica, van entrando poco a poco equipos más fuertes, la época pasada fue la primera época de Porto. En ese momento, en la llegada de fútbol profesionalizado a Portugal, cuando usted forma parte de Sporting, ¿se podía pensar en Portugal jugando 3 fases finales consecutivas de una Eurocopa para poner en contexto lo que ha conseguido el grupo? Uh, Todas essas condições permitiram que Portugal chegasse a esses apuramentos e aos europeus e ao Mundial. Várias jogadoras que se encontram nesta seleção são jogadoras que têm um processo de seleção de mais de 10 anos. Portanto, levam aqui têm muitos contextos, e até na Sub-19, Fátima, Diana, várias jogadoras têm um processo de formação que lhes permite competir em termos internacionais e levar Portugal mais longe. Relembro que quando eu iniciei como treinadora adjunta no Sporting,
várias jogadoras jogavam fora de Portugal, e também isso aportou muito àquilo que foi o crescimento não só do futebol jogado por elas internamente em Portugal, como em termos de seleção. Obviamente que esse crescimento culminou nesses apuramentos consecutivos ao europeu. E tudo isso tem influência, a entrada do Braga, do Sporting, do Benfica e agora do Porto, porque esses grandes clubes têm uma massa adepta muito grande, têm uma estrutura enormíssima, têm condições de treino, de facto, que nada tem a ver com os outros clubes. Portanto, todas essas condições permitem que, de facto, a jogadora se valorize. Obviamente, internamente, e claro, jogando Ligas de Campeões consecutivas também permite que elas, nesse tipo de contextos, possam crescer. No que toca à participação de Portugal neste europeu em específico, eu tenho uma opinião muito particular, e até parece um contrassenso. Quanto a mim, a Liga BPI este ano teve uns furos abaixo ao nível da qualidade do desempenho das equipas, e temos a maior parte das jogadoras do 11 de Portugal jogam em Portugal, e portanto, no meu ponto de vista, a Liga BPI, não estando em termos de qualidade coletiva das equipas, com uma grande qualidade, ou uma qualidade superior à de épocas passadas, obviamente, depois em termos internacionais, individualmente a jogadora vai sentir essas questões. Por exemplo, o Benfica dominou completamente tudo o que foi competição interna em Portugal, chegou bastante longe na Liga dos Campeões. Se o Benfica tem continuado na Liga dos Campeões, permitia dar contextos internacionais para as nossas jogadoras portuguesas, a verdade é que não conseguiu. Depois, internamente, o facto de, por exemplo, as nossas defesas que jogam no Benfica passarem grande parte do seu tempo e grande parte dos jogos em processo ofensivo, elas não fazem aquilo que é a sua primeira função, que é defender. Portanto, se eu não tenho que defender enquanto jogadora, obviamente que eu, quando vou jogar em termos internacionais, o tempo, o espaço, a competitividade que as outras seleções nos dão, Espanha, Itália, Bélgica, não tem nada a ver com os contextos que eu tenho internamente. Portanto, e ao não ter esses contextos internos que me permitem individualmente estar preparada para, no alto rendimento, conseguir dar resposta, eu penso que tem tudo a ver o desempenho da nossa seleção esta época, nem é só no europeu, mas nesta época desportiva, tem sido, no meu ponto de vista, obviamente, e não nos podemos esquecer que estamos onde estamos porque foi estas jogadoras que nos trouxeram aqui, e quanto a isso é inegável, mas de facto tem muito a ver com o facto das nossas jogadoras estarem num contexto competitivo interno, Portugal, não estou a falar das que jogam lá fora, mas interno, que foi, no meu ponto de vista, e atenção que isto é uma opinião muito pessoal, ficou um bocado aquém da exigência que uma Liga BPI deveria ter. E obviamente que a seleção ressente-se, isto é uma opinião muito pessoal, mas eu acho que tem muito a ver. Se eu sou defesa e no meu campeonato eu só ataco, se eu sou guarda-redes e no meu campeonato eu só toco a bola com os pés, eu não tenho que defender, não tenho que estar sempre atenta, porque obviamente eu vou apanhar as melhores avançadas daquela seleção, Itália, Bélgica, e vou estar sempre atrasada, porque de facto os tempos são diferentes. Sí, a lo largo del tiempo, sobre todo cuando estuve escribiendo mis libros, sí hablaba con jugadoras como Jessica Silva o Diana o Tatiana, que hablaban que realmente ellas elegían jugar fuera para valorar su evolución, que financieramente Portugal estaba llegando a un nivel en el que podía jugar en Portugal e incluso tener un salario más alto que los que tenían en España, pero que pensaban que para su evolución era más positivo jugar en España, por ejemplo. Eu consigo percebê-las. Obviamente que, falando nos grandes, Benfica, Sporting, provavelmente Braga, não sei, já lhes conseguem dar contratos de trabalho e elas conseguem ser profissionais o tempo inteiro, mas a nossa liga não é profissional. Portanto, nós temos jogadoras que provavelmente devem estudar, devem trabalhar, provavelmente devem levar o seu equipamento para treinar, ou devem ter que o lavar, não têm, em termos de staff, de recursos humanos, os mesmos que têm o Benfica, o Sporting, o Braga, o Valadares, eventualmente. Portanto, a liga não é profissional. A liga espanhola, a liga inglesa são ligas profissionais. Portanto, eu sou profissional num contexto profissional e vou competir com equipas que são profissionais. Só fazem aquilo. Portanto, internamente em Portugal não há, no meu ponto de vista, isso não é real.
ao não ser real, eu percebo que elas, a determinada altura da vida delas, elas optem por ir para os Estados Unidos, ou para a Espanha, ou para a Inglaterra, porque de facto aquilo são contextos profissionais diários, semanalmente elas estão a competir e nunca sabem se vão ganhar. Portanto, em Portugal, o Benfica, por exemplo, que foi campeão nacional, sabe que ao domingo ou ao sábado vai ganhar. Pode ser mais ou menos difícil, mas vai ganhar. E no outro domingo também vai ganhar. Portanto, e assim consecutivamente. Quando uma equipa, ou neste caso as jogadoras, na continuidade, obviamente que isso, em termos de crescimento, elas provavelmente devem sentir, e mesmo até os treinadores sentem, que dá a sensação que há ali uma estagnação. Por exemplo, aqui ao nosso lado, em Espanha, o facto de elas competirem semanalmente no seu máximo, não sabendo se vão ganhar, obviamente que o crescimento é diferente, a Claro. exigência é diferente. ¿Vos sé bien porque ha sido compañera o porque ha dirigido a jugadoras? Al final ha trabajado con las jugadoras más importantes en Portugal, desde Carla Couto, Edith, más también ha dirigido, bueno, algunas de las que ya hemos comentado, ¿no? Como Tatiana o Patricia Moraes, Inés Pereira, o sea, al final ha conocido a todas, ¿no? ¿Cómo valora a estas profesionales, por ejemplo, eh, la importancia que tuvieron Carla o Edith y ahora la continuidad en que dan jugadoras como Tatiana? Yo creo que es algo también muy importante, ¿verdad? Completamente. O legado que jogadoras como a Carla e como a Edith, que por acaso eu tive a sorte de fazer parte da equipa delas, aliás, a Carla, para quem tem mais ou menos a minha idade, um pouco menos talvez, a Carla e a Edith são uma referência, entre outras, obviamente, são uma referência no futebol em Portugal. Obviamente que a Tatiana tem um papel mais recente, a Tatiana, a Moraes, eu ainda cheguei a ver a Dolores a jogar a final da Taça Portugal pelo 1º de dezembro e era uma jogadora surreal, portanto, entre aspas, mais antiga, teve também o privilégio de jogar com a Carla e com a Edith, entre outras. Portanto, todas essas jogadoras têm um papel fundamental para serem modelos para as gerações que vêm a seguir. Nós aqui em Orem, a Diana Silva é de Orem, a Diana foi formada no Atlético Oriense, portanto, todas estas jogadoras, e o facto de elas agora aparecerem cada vez mais na televisão, nos jornais, nas redes sociais, é muito importante para criar esta imagem de modelo, de que é possível. No meu tempo não havia nada disso, como é óbvio, não conseguíamos ver a seleção tão regularmente como agora hoje em dia se vê. Vermos jogadoras como a Carla ou a Edith era vê-las quando jogávamos contra elas, portanto, tudo isso é diferente e é de facto importante que estas jogadoras, pelo modelo que elas transmitem às miúdas mais novas. Eu lembro-me quando estava no Sporting e as miúdas da formação do Sporting, quando iam fazer apanha-bolas nos jogos, quando viam a Tatiana, a Moraes, a Inês, a Diana, a Fátima, o olhar delas brilhava. Portanto, vivenciar este tipo de situações é muito importante para criar a noção de modelo e de que é possível chegar lá. Da mesma forma que é importante termos dirigentes como a Mónica Jorge, Sofia Teles, treinadoras, Marisa Gomes, Susana Cova. É importante ter este tipo de modelos de forma que a criança, o jovem, rapaz ou rapariga que olhe, é possível, principalmente para as raparigas, é possível eu um dia ser o que eu quiser ser. Sí, sin duda. Eh, Teniendo en cuenta esto que ha comentado, ¿cuál es la jugadora que a vosé más le llamó la atención? Ui, há tantas. Posso destacar a Ana Borges, porque é público, eu tenho uma admiração pela Ana enquanto jogadora. É uma jogadora brilhante. Eu acho que ela, como o vinho do Porto, cada ano que passa, eu sinto que a Ana está muito melhor no que toca ao entendimento do jogo, da forma como se coloca central, lateral direito, extremo, etc., da forma como se envolve no jogo. Depois podia destacar
a Nena, que jogou no Sporting, uma central de uma qualidade estratosférica, a forma como ela cuidava dela quando nós fazíamos viagens, com a hidratação, com o descanso, ela própria tinha um cuidado fenomenal. A Matilde Fidalgo, cada vez que eu intervia sobre ela de qualquer coisa, e atenção que a Matilde, quando eu tive a oportunidade de treinar, é uma jogadora, sempre, já era, mas sempre foi uma jogadora teve um trajeto fenomenal enquanto jogadora de futebol. Portanto, ela quando chega à nossa beira, ela tem um trajeto brilhante e cada vez que eu intervia sobre ela, a humildade com que ela ouvia e procurava fazer, mesmo até fora dos treinos, isso também é de muito valor. Há várias, todas as jogadoras que passaram no Sporting e que eu tive a oportunidade de as treinar. Se eu hoje sou campeã nacional, se ganhei Supertaça, se Taça de Portugal, se fui à Liga dos Campeões, é de facto graças àqueles 3 anos que estive no Sporting e todas aquelas jogadoras que por mim passaram. Sí, yo recuerdo con mucha nostalgia esos campeonatos cuando tanto Sporting como Benfica contratan a muchas de las jugadoras. Eh, Parecía que había una competencia, ¿no? Para ver cuál de los dos hacía el mejor super equipo. Y recuerdo, pues, bueno, fue épocas muy bonitas. Y, también muy importante para vos, ¿verdad? Formar parte de eso, de ese equipo técnico de Nuno Cristobao, donde está Bosé, está también Raquel Sampaio, ahora una super agente en el fútbol, ¿verdad? Y realmente, sobre todo, pues, bueno, se forma un equipo de gente muy preparada para lo importante que era, ¿no? No sé si ustedes eran conscientes de que realmente, si por ejemplo el fútbol femenino con la aparición de Sporting y Braga no hubiera estado bien gestionado, el golpe para el fútbol femenino hubiera sido muy duro. La evolución del fútbol femenino en Portugal no hubiera ido de la misma manera. ¿Eran conscientes de que estaban en un proceso histórico o simplemente estaban concentrados en hacer su trabajo o cómo lo enfocaron? Eu acredito que, quer em termos de equipa técnica, quer em termos de jogadores, que existissem essas duas questões. Eu pessoalmente sabia que estava num momento histórico no que toca ao futebol jogado por elas, porque eu acredito que a partir desse momento que entrou o Sporting e o Braga, há de facto aqui um crescimento maior no que toca ao futebol jogado por elas. E o fazer parte desse processo, para mim, deixa-me com muito orgulho. E também houve, quer na equipa técnica, quer nas jogadoras, a pressão que havia era a pressão de estarmos num clube grande e termos que ganhar. Portanto, nós tínhamos que dar títulos a um clube que estava habituado a ganhar nas mais diversas modalidades. Portanto, havia essa responsabilidade de fazer as coisas bem feitas e de conseguirmos dar títulos e até para o projeto que na altura teve a mão da Raquel Sampaio, como referiu, que ele pudesse se fixar fortemente e que pudesse desenvolver no tempo. A verdade é que o projeto se mantém, e ainda bem. Obviamente que depois, com a entrada do Benfica, isto ainda vem crescer muito mais, pela dimensão que quer o Sporting, quer o Braga e também o Benfica têm ao nível do futebol nacional e internacional, como é óbvio, vem aumentar ainda mais. Mas eu acredito que existissem essas duas questões, de algumas pessoas sentirem que estavam num projeto que ia mudar um pouco ou ia melhorar ainda mais o futebol jogado por elas, e também a responsabilidade de fazer o melhor possível, porque estávamos dentro de um clube histórico a nível nacional e que tínhamos que dar títulos para os nossos adeptos, para os adeptos do Sporting. Muy bien. Bueno, me quedan muchas preguntas. Yo creo que tenemos que combinar un próximo encuentro en el futuro. Espero haber podido transmitir la importancia que ha tenido usted en sobre todo con el cambio de siglo, ¿no? Con todas las tareas que ha terminado desempeñando. Nada más que agradecer, desear mucha suerte en esta época que vienen y nada, estaremos en contacto. Me ha parecido muy interesante. Muito obrigada e continuação de bom trabalho. Gracias.